eu quero finalizar essa palestra, porque a ideia era passar alguns resultados que são oriundos de estudos, de pesquisa que eu tenho feito para fazer a aplicação e a melhoria. O meu intuito é sempre como é que nós melhoramos a capacidade dos auditores, aplicando as normas, aplicando as metodologias, realmente fazer cumprir com a sua missão e cumprir com o seu objetivo, que é adicionar valor, é agregar valor dentro das entidades avaliadas. E aí eu fico... agora eu abro para perguntas e qualquer coisa que vocês queiram tratar. Certo? Agora, espera um pouco. Puxa, pessoal. Gine, tá me ouvindo? Só me dá Agora, eu tirei o fone. Vou te contar, sou atrapalhado. Eu tirei o fone de ouvido e aí eu estou vendo que está todo mundo quieto, ninguém fala nada, eu pergunto, ninguém responde. Não, é porque... Fone de ouvido. Mas já estou com fone de ouvido aqui. Está com fone aí? Eu tive que desconectar aqui bem agora, na hora deu um problema aqui eu tô na minha máquina. Aí eu tive que conectar pelo celular, ou seja, estou conectada 2 vezes, no celular e na máquina. Tá. Deixa eu te falar, Pardini, a gente está com algumas perguntas aqui, mas uma delas eu já tinha conversado com você sobre a importância da gente saber, não tem muito a ver com um conteúdo que você levantou. Aliás, pessoal, vá fazendo as perguntas aí que a Silvia está concatenando para mim, tá bom? Obrigada, Silvia. A gente tem muita dificuldade no Estado com relação eu vou falar sobre as colocações que eu fiz, né, durante a sua palestra. Eu falei você falou muito sobre apetite a risco, né? A gente fala a questão com relação ao apetite a risco no Estado, né, ou nas entidades governamentais, a gente na verdade, não existe esse apetite a risco, né? Não deveria existir. Porque o princípio da legalidade diz que o gestor público ele só pode fazer tomada de decisão em função de normativo vigente, né? Então, na iniciativa privada, o gestor, ele pode... O pessoal pode bloquear o microfone aí? Pardini, você pode tirar o espelhamento de tela para a gente ver você. Tá bom, vamos ver aqui Tá como que é, como que eu faço. Isso. Parar, não é? Parar. É só... Parar compartilhamento. Eu já estou te vendo já. Tá, legal. Eu ia falar sobre o apetite a risco. Então, a gente tem o princípio da legalidade, né, que diz que o gestor público ele só pode agir mediante embasamento normativo, né? Então, uma das coisas que a gente começa a ver nos mapeamentos dos processos é exatamente a necessidade de normatizar aquele procedimento, aquele ato do gestor, né, em relação aos controles que a gente faz no mapeamento, né, para diminuir a discricionariedade. Então, a gente tem essa diferença, sim, da iniciativa privada com relação à administração pública, mas o apetite a risco... Não é diferente. Não, porque um gestor privado também não pode fazer nada de que não está na lei. Não, mas ele pode fazer, senão, porque, na verdade, o administrador público ele só pode fazer se existe um normativo, entende? Então, a partir do momento que ele toma um ato, quando ele tem um ato administrativo que não tem um embasamento normativo dentro da legalidade, resolução, norma, qualquer tipo de normativo, se ele tem um ato de gestão que não tem um embasamento normativo, ele comete um ato, eu não vou falar que é de improbidade, né? Mas ele não tem um embasamento normativo, ele não respeita os princípios da legalidade. Então, um dos pontos que a gente levanta nas nossas auditorias
Renata, bloqueia os microfones aí, tá com muito ruído, por favor. Uma das maiores recomendações, a maior quantidade de recomendação que a gente faz realmente, a gente chama de recomendações estruturantes, são as recomendações que a gente diz para o órgão sobre a necessidade de normatizar aquele procedimento daquele ato administrativo, né? Uhum. Então, por exemplo, se ele tem... aí é o que eu falo, o pessoal estava me falando, Úrsula, mas esse apetite a risco, aí eu falo, que as pessoas, quando você fala, as pessoas vêm, algumas pessoas vêm me questionando. Então, existe essa diferença, o que eu vejo, né? Entende? O iniciativa privada, né? O gestor da iniciativa privada, ele pode fazer tudo o que ele quiser, tanto que não esteja proibido em lei, né? Que ele esteja limitado naquela ação por uma lei ou uma norma. E também limitado pelas normas que foram geradas pela empresa. Não é de qualquer maneira. Que é o compliance, que aí está dentro do compliance como um todo, né? Sim. Mas as normas da empresa ele mesmo que faz também, né? Mas a gente também tem isso no Estado. Mas vocês também fazem os normativos. Era isso que eu ia te perguntar. Então, eu posso dizer que o apetite a risco do gestor público tem essa limitação com relação ao princípio da legalidade? Tudo que é conformidade legal, e são leis que vocês não conseguem gerenciar na entidade, quer dizer, não são normativos criados pela própria entidade, vocês têm que pensar o seguinte: o apetite a zero, o apetite a risco é zero. Porque eu não posso eticamente falar que eu tenho um apetite a risco de fazer algo que não está na lei. Isso serve tanto para a entidade privada como para a entidade governamental. Agora, logicamente, vocês têm um amparo muito maior daquilo que é normativos. E tudo aquilo que tiver dentro de normativos que ampara principalmente a gestão do erário público, realmente você não tem como fazer diferente daquilo que está no normativo. O que eu vejo é o seguinte: em algumas entidades que eu tive, principalmente no Poder Judiciário, os próprios tribunais que definiam os seus normativos. Então, vamos definir de tal maneira em que a gestão seja com uma visão de mais eficiência e economicidade. Nós não queremos correr o risco, nós não queremos fazer errado, mas vai acontecer. A pergunta do apetite a risco é: até quando eficientemente eu posso trabalhar de forma a falar, poxa, olha, no mínimo isso daqui acontece. O que não aquilo que não está ligado à legalidade, eu sempre vou ter um parâmetro maior. O que acontece é que o apetite a risco para vocês, ou para qualquer entidade que é altamente regulamentada, isso acontece com os bancos e acontece também com, por exemplo, as seguradoras, nós temos um apetite a risco muito baixo, justamente por toda essa parte de normatização, né? O gestor tem menos poder discricionário nesse trabalho. Mas o gestor privado também não trabalha como um dono, né? E o gestor privado, até eu estou vendo aqui, ele não faz aquilo que lhe é mais cômodo. Ele faz aquilo que vai ajudar a corporação a alcançar os seus objetivos da maneira mais econômica e eficiente, fazendo a gestão dos recursos de uma maneira econômica. Esse é o ponto. E eu não vejo que para o gestor público isso deve ser muito diferente. Mas tá bom. Vamos para a próxima pergunta, então. Quando você falou sobre a filosofia ágil, né? Filosofia, você não chama de metodologia, mas princípios e valores. Princípio e valores. Ágil. Você estava... Uma coisa que eu seria interessante falar é sobre a cultura colaborativa, né? A gente entende que essa cultura colaborativa, né, do particionamento de conhecimento durante as ações, a multiplicação do conhecimento em relação
aos riscos que são mapeados para cada trabalho, para cada projeto, isso acelera o processo na execução da auditoria, né, o Pardini? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque um risco que é mapeado num processo de contratação no órgão, né, se você tem acesso a essas ferramentas, né, esse conhecimento, se ele é multiplicado, você tem muito mais facilidade de fazer o mapeamento dos outros processos de contratação em outros órgãos, em outras atividades. Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância dessas ações colaborativas. Assim, eu vejo que a auditoria ela cumpre com o seu papel ajudando aquela entidade a, a executar a sua atividade, alcançar os seus objetivos da maneira mais eficiente e efetiva possível, né? Então, isso já é uma forma de nós colaborarmos com os nossos gestores. E quando vocês começarem a mudar de uma auditoria de conformidade para uma auditoria de desempenho, vocês vão sentir isso muito mais forte. Eu estive fazendo um trabalho numa entidade que eu falei, puxa vida, essa entidade vai ser difícil, uma entidade pública, lá em Brasília. E, na realidade, foi a que eu tive o feedback mais rápido, porque esses processos de mentoria são processos de 12 meses, 13 meses, tá? Eu fico com as equipes lá trabalhando. E logo que nós começamos a aplicar essa metodologia que eu falei para vocês, e a gente foi fazer as primeiras discussões com os gestores deram um feedback muito legal, sendo o seguinte, opa, agora eu estou vendo valia e colaboração da auditoria, porque ela está me ajudando a fazer as coisas melhores e não vindo aqui apontar os meus erros. Então, assim, é importante essa visão colaborativa. Nós não podemos tomar ação de gestão, porque um dos nossos princípios fundamentais é a nossa independência. E a independência não pode ser impactada de nenhuma forma, né? Mas eu posso, sim, trabalhar com o gestor, apontando para ele quais são as possíveis melhorias, e aí nós estamos colaborando com a melhoria. Não sei se foi isso que você estava objetivando. Não sei se... na verdade, ajudou até para um gancho para uma outra pergunta, né? Que é a pergunta das linhas de defesa. Lembra que eu te falei? Você falou assim, eu posso colaborar, mas eu não posso colaborar a ponto de não executar a minha função e executar uma função de gestão, né? Então, eu queria que você falasse, isso é uma coisa que a gente tem no Estado, que traz um complicador, né? Na verdade, a gente teve uma reestruturação, você sabe, já acompanhou durante todo esse processo de reestruturação, ajudou a gente, inclusive, tirando várias dúvidas com relação aos procedimentos. Eu, particularmente, perturbei tanto, né, Pardini, tirando tantas dúvidas. E uma das coisas que eu percebi muito forte quando a gente chegou, né, nessa gestão é a confusão que o auditor tem em executar processos de outras linhas de defesa, né? A gente tem a primeira, segunda, terceira linha de defesa, tem teoria que fala sobre a quarta linha de defesa, etc. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da gente executar o nosso papel. E uma coisa que confunde muito também é que nós temos a terceira linha de defesa dentro do órgão, que é a unidade de controle interno, né? Que é uma unidade de controle setorial interna, e nós temos uma auditoria que é interna do Poder Executivo, mas externa à Secretaria. Então, às vezes, a gente confunde um pouco o auditor da controladoria, ele faz um processo de confusão justamente por não em alguns órgãos não existe a função de segunda linha de defesa, por exemplo. A gente vai lá, como é que o processo de fiscalização funciona? Não tem fiscalização. Então, como é que a gente faz a auditoria? A gente faz o processo de fiscalização, emite o relatório com o processo de fiscalização. Então, isso é uma questão muito delicada e que a gente realmente tem... Eu, por exemplo, tenho uma linha de que a gente não executa o processo de fiscalização, a gente vai lá e mapeia e recomenda mudanças estruturantes com relação ao processo de controle. Mas eu queria a sua opinião
em relação às linhas de defesa e o que você sugere que a gente, como controle, né, na Controladoria Geral do Estado, como que a gente poderia agir em função dessas limitações que a gente vê no Estado como um todo? Primeiro vamos falar das 3 linhas de defesa para que todo mundo esteja na mesma página. Tá? Essas 3 linhas de defesa nascem, eu acho que em 2013, num trabalho feito pela Ferma, lá na Europa, e depois o IA da Europa assume isso como sendo uma boa prática de gestão. Ele fala o seguinte: dentro de uma instituição, tem 3 grandes linhas de defesa. A primeira linha de defesa é a gestão. É a gestão operacional, que tem a responsabilidade por fazer as suas atividades dentro de um processo de gerenciamento de risco adequado, tendo controles internos mitigatórios para trazer esse risco dentro dos níveis aceitáveis daquela instituição. Então, a responsabilidade pelo gerenciamento de risco é do gestor operacional. A responsabilidade pelo sistema de controles internos é do gestor operacional. Então, isso é a primeira linha de defesa. Depois nós temos a segunda linha de defesa. A segunda linha de defesa são os facilitadores. São aqueles órgãos que vão apoiar o gestor para que eles possam cumprir com as suas responsabilidades. Então, por exemplo, a área de gerenciamento de risco, ela não faz gestão de risco. Ela ajuda o gestor a fazer gestão de risco. Ela é a segunda linha de defesa. Ela não precisa ter independência. Isso vai acontecer para compliance, e isso vai acontecer para controles internos. Opa, deixa eu falar de controles internos. Controles internos, ele tem vários entendimentos. Se vocês forem lá na instrução normativa número 1 da CGU, que para implementar o gerenciamento de risco, o Bessa, ele trabalha o que é, explicando o que é controles internos. Por algum motivo, eu acho que foi algum normativo, que isso vem lá da Constituição, os órgãos de auditoria interna do Estado, e aí em qualquer nível, União, Estado, município, vocês denominaram como controles internos, e não auditoria interna. Numa visão um pouco mais moderna, controle interno, ele é formado por especialistas de controle, ele é segunda linha de defesa, e ele vai ajudar o gestor a fazer a implementação dos seus processos, dos seus controles. Ele é o especialista que vai apoiar o gestor. Agora, a terceira linha de defesa, que é onde se encaixa a maioria daquilo que vocês denominam como controles internos, que na realidade é auditoria interna, ela tem que ter a sua independência preservada. E a independência preservada é muito importante, até porque a independência é um dos requisitos éticos do auditor. O auditor tem 4 requisitos éticos, deixa eu ver se eu lembro. Independência, objetividade, integridade e competência. Esses são os 4 princípios éticos que todo auditor tem que ter. Então, a independência, ele tem que realmente trabalhar de uma maneira segregada. E como que acontece essa independência? De 2 formas. Pela objetividade do auditor, de falar aquilo que ele precisa falar, sem medo de ser retalhado. E o segundo é hierarquicamente. Numa atividade privada ou numa companhia pública, por exemplo, não numa entidade, mas numa companhia pública, a atividade de auditoria interna, ela está alinhada a um comitê de auditoria ou ao conselho, fora da gestão executiva. E isso vai dar independência. O que acontece é que vocês não têm isso muito claro. Vocês não têm essa atividade. Normalmente, vocês estão alinhados a um DG, vocês estão alinhados à parte executiva da operação. Então, dificulta um pouco mais o trabalho. Não é impossível, mas dificulta um pouco mais o trabalho. Quando vocês vão fazer uma auditoria, uma avaliação de uma entidade que não tem a segunda linha de defesa, vocês já têm ali, pelo menos, um ponto para relatar. E seria interessante que essa entidade tivesse uma segunda linha de defesa, uma área que pudesse apoiar os gestores. Né? Se ela não tem,
Aí eu entendi assim, mas numa entidade é a segunda linha de defesa que faz a fiscalização. Não necessariamente. Não necessariamente. Quem tem que monitorar as suas atividades são os próprios gestores. O monitoramento da gestão é feito pelo próprio gestor. Se vocês pegarem lá o COSO, quando vocês forem no componente, COSO Controles Internos, componente monitoramento, nós vamos ter dois tipos de monitoramento. O monitoramento contínuo, que é feito pela gestão, e o monitoramento independente, que é feito pelo auditor interno. Esse monitoramento contínuo é o accountability, que nós temos que ter dentro de uma entidade, onde cada um presta informações sobre aquilo que é de sua responsabilidade. Logicamente que vai parar ali no órgão maior, normalmente o diretor, o presidente de algum órgão, e ele vai acumular tudo isso. Agora, eu vejo que a fiscalização ou vai ser feito através de um órgão externo, né? E eu acredito que a própria parte da controladoria, aquelas que eu conheço com um pouco mais de profundidade, vai ter o seu grupo que vai fazer a fiscalização e tem o seu grupo que vai fazer a auditoria. Agora, isso sempre é digamos assim, uma discussão para poder trabalhar essa atividade. Como a gente tem... Obrigada, Pardini. Como a gente tem algumas questões em relação à limitação de pessoal, a gente busca executar o papel de auditoria, né? Então, a gente... E, assim, a gente percebe que não existe estrutura montada para a execução do processo de fiscalização, né? Então, a gente vai lá... Uma coisa que eu falo muito assim, olha, é um relatório de fiscal. O relatório de fiscal... ele é muito diferente do relatório do auditor, né? Totalmente. Então, assim, você quer olhar o relatório, você quer olhar, fazer o processo de fiscalização, porque realmente o órgão não executa o processo de fiscalização, então tudo bem, mas é importante que na sua recomendação, a sua recomendação pelo menos tenha um alinhamento com a auditoria, né? Que seja uma recomendação estruturante e que, no final, né, eu possa dizer assim, eu fiz uma fiscalização, mas eu também consegui fazer uma recomendação que está dentro dos moldes de execução de auditoria. A gente tenta fazer... Difícil. É difícil. Porque, assim, por que é difícil? A metodologia que se utiliza para fiscalização não necessariamente é a metodologia que se utiliza para auditoria. A auditoria faz uma avaliação de eficiência. A fiscalização, ele é um trabalho de você saber se aquilo que foi realizado está sendo realizado dentro daquele normativo, está sendo executado. Por exemplo, outro dia a gente fez uma fiscalização, e aí foi fiscalização de um hospital público que havia adquirido um aparelho de ressonância. Fizeram um projeto lá, vou comprar ressonância, comprou. Aí nós fomos fazer o que a gente chama de post-audit, uma fiscalização se aquele investimento realmente está dando o retorno que falaram que ia estar. Aí, o que foi fazer a fiscalização? Ir lá no hospital, saber se o aparelho era o aparelho que foi comprado, foi o aparelho recebido, se o aparelho estava adequadamente instalado, se ele estava em funcionamento. Foi isso é fiscalização. Isso é para saber se aquilo que o hospital disse que realmente ia fazer tinha sido feito. Lógico que nesse projeto tinha o responsável, o fiscal do contrato, que já tinha feito isso. Mas isso foi uma fiscalização através de uma controladoria de Estado para saber se aquilo aconteceu. E quando nós chegamos lá, a máquina nem estava ainda, estava encaixotada, não tinha nem sido implementado, já tinha passado mais de 6 meses. Isso é fiscalização. Não estou te ouvindo. Desculpa que eu boto no mudo aqui. Então, eu entendo que você acredita que a gente, mesmo executando como a Auditoria Geral do Estado, mesmo a gente executando o processo de auditoria, você também entende que existe uma possibilidade de executar o processo de fiscalização. Então, mas aí o relatório seria um relatório de fiscalização, e não um relatório de auditoria. Vai depender de como vocês quiserem trabalhar.
você pode, de repente, tendo um investimento, tendo um projeto muito importante naquela entidade que você vai auditar, ter ali um passo do trabalho de auditoria, que é fazer uma avaliação daquele projeto, se fazer uma avaliação daquele investimento. Pode. Nada impede, nada impede. O que tem que ser é ter tempo para fazer isso e saber qual é o resultado e o objetivo desse trabalho que você está fazendo, que é diferente de um trabalho de auditoria. Pipocou um monte, eu entendi. Isso é uma luta lá, né? Eu acho que a gente tem que focar. As controladorias. A gente tem que focar muito. Boa tarde, eu vou tomar a palavra aqui, Úrsula. Agradeço, Pardini, a sua presença, é sempre muito enriquecedor, né? Se nós pudéssemos, estaríamos com você todos os dias, né? A nossa equipe agradece porque o nosso nível aqui aumentou muitíssimo depois da participação dos seus cursos, né? E você sempre é citado e lembrado pela gente aqui carinhosamente. Então, minha gratidão. Que é carinhosamente, né? Porque tem outros que lembram de outra forma, mas tudo bem. É verdade, é verdade. No seu caso, é bem carinhoso mesmo e com muita gratidão, né? Porque a gente faz vários debates técnicos e lembramos dos seus cursos, né? Então, é muito importante esse ano. A gente queria fazer um curso maior, a gente quer ainda, né? Mas com todas essas restrições e limitações, talvez seja um pouquinho mais para frente. E aí a gente está tirando um gostinho aqui, né? De um pouco de tudo que a gente aprende com você. E aí esse é um desafio grande quando a gente fala de linhas de defesa. Muitas perguntas estão sendo faladas aqui. A Rosângela, por exemplo, perguntou se a auditoria interna poderia ajudar montando um controle prévio. Que vieram perguntas também sobre, o Pedro falou sobre inspeções. Tem uma outra pessoa que falou sobre a questão se isso não se confundiria com papel de consultoria. Ou seja, esse é um ponto que realmente traz esse debate. Isso tem a ver com saber exatamente qual é o papel do controle, né, da auditoria interna. Muitas das vezes não é o papel que o gestor quer que a gente exerça. Sim, e também na grande maioria das vezes. A gente acaba indo para um outro papel que às vezes é mais confortável, mas não é o melhor e não é a nossa função. E esse tem sido um grande desafio. Se você pudesse comentar um pouquinho sobre essa questão do controle prévio, do quanto isso influencia na independência da nossa atuação, como é que a gente poderia fazer isso sem influenciar na nossa independência? Independência é uma coisa que eu falo para vocês. Se a gente tem que cuidar de algo na auditoria, é a independência. Eu não gosto da ideia da auditoria orientar a entidade, orientar o gestor no que ele tem que fazer. O que nós precisamos é apontar para o gestor qual é a vulnerabilidade. Trabalhar com ele e dizendo, olha, me dá uma para você reduzir essa vulnerabilidade. E ele vai te trazer uma ação e você vai avaliar se está adequado ou não. Em alguns casos, o que eu faço? Quando eu vejo que o gestor tem essa dificuldade de entender, eu abro um leque de opção para ele e falo, olha, você pode fazer disso daqui até isso daqui. Tudo vai depender da disponibilidade de tempo e recurso que você pode fazer. Agora, a decisão é sua. Qual é que você vai fazer? Como é que você vai fazer? Então, a gente consegue, sem falar para ele o que fazer, direcionando alguns caminhos que nós achamos que faz sentido. Não, isso assim, tem uma questão que até eu vi passar por aqui, que é a questão da consultoria na auditoria. Né? Eu tenho uma posição muito forte em relação à consultoria. Para mim, o auditor não tem que fazer consultoria. Mas está falando lá na CGU, está falando nos IPPFs, que o auditor também faz consultoria. A melhor consultoria que o auditor pode fazer é ele fazer recomendações e apontamentos inteligentes para que aquela entidade possa fortalecer o seu processo de governança. Essa é a forma que eu vejo da consultoria. Eu sei que tem outras pessoas que acham que a consultoria é o que vai agregar valor. O problema é que quando nós fizermos uma consultoria de forma mais ampla, nós estamos tomando ação de gestão. E aí eu não tenho como auditar aquilo que eu fiz. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso.
Inclusive, as normas do IA... Inclusive, o controle prévio, então, o controle prévio também está relacionado a essa ação, né, Pardini? O que você chama de controle prévio? Controle prévio é antes do gestor finalizar uma contratação, por exemplo, acionar a unidade de controle interno para que ele se manifeste. Isso não é atividade da auditoria. A auditoria não dá parecer e a auditoria não fala o que tem que ser feito. Isso é responsabilidade da gestão. Ah, mas eu não sei se legalmente está viável. Manda para o assessor jurídico. O assessor jurídico que tem que dar essa opinião, não nós. O que eu vejo, e aí um pouco daquilo que eu tenho visto, o pessoal manda para a auditoria para tirar da reta, porque se a auditoria fala que está ok, ela não tem mais como reclamar, não tem como discutir. Então, em alguns casos que eu tive presente, quando chegava esse tipo de questionamento, eu falo, manda para o assessor jurídico. Não é para o auditor que tem que falar isso. Eu acho, Pardini, que a gente informalmente, como network, a gente acaba fazendo esse papel, né? Olha, se as pessoas entram em contato comigo, falam, Úrsula, o que está certo? Aí eu falo assim, olha, se eu fosse auditar aí, eu ia ver isso, isso e isso. Mas, assim, uma coisa é eu falar como network, amigo, colega, compartilhar o conhecimento, outra coisa é eu fazer um documento dizendo, né, que está correto ou não está, né? A gente tem um produto que a gente teve que criar, porque existe uma demanda muito grande de consultoria para a gente, né, na Controladoria Geral do Estado, e a gente teve que criar um produto para poder responder casos concretos, ou seja, consultoria, né? Sem auditoria. E com uma velocidade rápida, né, de ser respondida. E aí a gente montou uma instrução, ficou muito rico. Eu e Viviane, a gente trabalhou no final de semana inteiro. A gente quis deixar bem claro que nossa ação não era uma ação para decisão do gestor, que era uma ação... E a gente tenta usar o máximo de legalidade e normatização, sendo o máximo de imparcial, na nossa opinião, de consultoria. Mas a gente não conseguiu fugir disso, Pardini. Agora, durante... É muito desconfortável, né? É muito desconfortável. O máximo que a gente conseguiu, Pardini, é falar assim... Implemente um controle X, implemente um controle Y, né? O máximo que a gente conseguiu fazer. O que eu falo, normalmente o que eu falo é o seguinte, olha, vocês têm uma vulnerabilidade aqui e vocês têm algumas soluções para poder eliminar essa vulnerabilidade. A escolha é de você, gestor. Eu não posso escolher por você. Isso, então, a gente escreve exatamente isso na nota. Foi nessa linha, que a decisão... O que eu vejo também, muitas vezes... Negrito, diz que a gente só está fazendo a nota porque a lei diz que a gente tem essa obrigação. E outra coisa, a gente só elabora nota de consultoria. É importante porque tem um monte de UCI aí já querendo mandar consultoria. Calma, não podemos responder UCI. As notas de consultoria só são elaboradas mediante demanda do Controlador Geral do Estado. Então, assim, quando ele demanda... Úrsula, eu quero a sua opinião em relação à opinião da GE em relação a isso, pontualmente. Aí a gente vai lá e elabora uma nota de consultoria. Os UCIs, a gente responde tudo pelo Zap ali, informalmente e tal, mas... Eu vi uma coisa legal lá no Rio Grande do Sul, eu fiz um projeto junto com eles, eu passei bastante tempo lá, no CAGE, que é a Controladoria e Auditoria do Estado do Rio Grande do Sul. É a única que eu vejo que tem Controladoria e Auditoria. Tudo que se fala sobre consultoria, opinião, parecer, vai para a controladoria. Nada vai para o grupo de auditoria. Então, tem 2 grupos lá, auditoria e controladoria. E parte da controladoria, se eu não me engano, tem os fiscais, tem o pessoal que faz fiscalização. Então, ele tem tanto a contabilidade do Estado como a fiscalização e o outro grupo que é da auditoria. Isso é muito interessante. Eu gostei bastante dessa forma de trabalho deles, porque deixa a auditoria mais independente. Entendi. A estrutura lá contempla a contabilidade dentro da controladoria, né? Isso. Então, eles acabam podendo fazer esse papel também. Parte é de gestão e a outra parte segregada é de terceira linha. Pardini, eu acho que você estourou um pouco o seu tempo, mas a gente tem algumas perguntas aqui. Tá? A gente tem algumas perguntas bem interessantes. Estou morrendo de fome. Eu estou grávida aqui, estou com fome por 2, então estamos juntos. Menina, tá certo.
Deixa eu te falar, a gente tem uma pergunta muito interessante aqui do nosso superintendente, o Renato. Eu acho que a gente conseguiu responder, desculpa voltar ao assunto, a gente conseguiu responder uma questão. Muito obrigada por essa ajuda com relação à questão de controle prévio, consultoria. É uma questão que a gente realmente tem muita confusão, porque o histórico dos auditores do Estado era fazer o papel de consultoria, né? Mas, em compensação, Normal. a gente só fazia a auditoria de conformidade depois, então não fazia muita diferença. Né? O pessoal está pedindo para não acabar, não acaba não, não acaba não. Vamos seguindo. Tem que Nem sei que acabar. horas são. Deixa eu te falar. Então, aí teve essas perguntas que foram bastante pertinentes, eu te agradeço, vai ser um divisor de águas para a gente, né? As suas respostas. Agora, tem, além disso, deixa eu ver se essa daqui é... Agora, deixa eu te falar, dentro do que você falou de apetite a risco também, só porque eu lembrei agora, tem um podcast na Rádio Crossover Brasil, que o seu amigo Marcos Braga... Podia falar do seu podcast, né? Fala de podcast. Então, mas o Marcos Braga, ele falou sobre apetite a risco na entidade governamental. Ah, que máximo! Vou passar lá. Eu acho que é o último programa. Vocês podem... O Marcos, ele foi... Para quem não sabe, né? Porque tem muita gente de fora... O Marcos Braga, ele foi o assessor que implementou a atualização da estrutura do controle da Auditoria Geral do Estado em 2019. A gente já estava assessorando ele saiu em janeiro de 2020 e deixou o legado para a gente, né? O Pardini foi um legado que ele deixou para a gente. Mas eu vou compartilhar esse link com as pessoas, tá, Pardini? Vocês, chama Rádio Crossover Brasil com Z, tá? Vocês podem ver, eu acho que no Spotify, no TuneIn e no SoundCloud. Então tem alguns programinhas Eu vou pedir para Silvia Marchon. Tive a oportunidade de assistir, é de muita excelência, né? Inclusive os outros também, os outros podcasts têm sido de muita qualidade, ainda mais esse tempo que a gente tem uma dificuldade de se locomover e tudo mais. Então, ter acesso a esse material de alto nível é sempre muito bom para a gente, Pardini. Obrigada por lembrar. Eu vou pedir para a Silvia compartilhar. As pessoas estão pedindo muito a indicação do livro, do Scrum, né? É esse daqui, ó. Aí eu vou pedir para a Silvia pegar com você os dados do podcast e os dados do livro, tá? Quando ela for mandar o e-mail para as pessoas, ela passa essas informações. Depois eu vou tentar. É que eu não sei se eu consigo escrever aqui, mas acho que eu não consigo. Nem vou tentar para não confundir aqui. Mas, e tem também, se eu não me engano, eu não sei se ele falou, tem a TV Crossover também. É a mesma coisa, TV Crossover Brasil com Z no YouTube. Eu não sei se está esse programa lá. Ótimo, a Silvinha. A gente vai botar até no Instagram, tá, Silvinha? Quando a gente for publicar, a gente bota no Instagram também essas informações para os auditores poderem ouvir e conhecer o trabalho da Crossover, que é tão incrível com a gente. Pardini, fala. Você quer falar mais uma coisa? Eu ia fazer mais umas perguntas. Segue, vamos lá. Então, a gente tem uma pergunta aqui, eu falei sobre... tá. Quando a gente fala de auditoria de desempenho, ela pode ser limitada ao desempenho de uma determinada atividade. Aí, né, por exemplo, o controle interno no processo de contratação. Então, assim, eu vou fazer uma auditoria de desempenho não da estrutura total do órgão, mas de um determinado processo. Eu posso chamar isso de auditoria de desempenho? Isso daí. Você pode, se você quiser, fazer uma auditoria de desempenho do órgão todo. Você vai ficar eternamente lá. Então, qual que é a minha sugestão? É fatiar o órgão. Então, como que a gente faz? A gente faz o fatiamento do órgão em processos operacionais. E esses processos operacionais, nós avaliamos tecnicamente qual é o risco que ele traz para aquela entidade. E aí a gente constrói um planejamento dizendo do processo que oferece mais risco para o processo que oferece menos risco. Se eu não conheço o risco, ainda daqueles processos, eu trabalho com uma matriz de materialidade. O processo que tem mais materialidade para a entidade, para aquele processo que tem menos materialidade, seja orçamentária, de negócio, de ser uma coisa muito mais voltada para a atividade fim daquela entidade.
Aí nós definimos o processo. O processo normalmente tem começo, meio e fim. E aí, na hora que eu defino esse segmento, que pode ser, de repente, um processo de... que você falou? De compras? Não. Compras, contratações. O processo de contratação. Então, eu vou avaliar o processo de contratação. Como que começa uma contratação até a hora que ele termina. Imagino que o produto desse processo seja um contrato feito da contratação daquele produto ou daquele serviço. E aí você vai fazer a avaliação de desempenho desse processo. Saber se é eficiente, eficaz, se tem os riscos estão todos gerenciados, se tem controles internos efetivos e se ele consegue entregar esse produto de qualidade. E aí eu posso te dizer que é exatamente isso que a gente faz. A gente faz legal. isso, auditoria de desempenho já. Né? Então, vários processos de auditoria que a gente realiza são auditorias de desempenho em determinado processo. A gente chama muito de avaliação, porque acaba sendo o equivalente à avaliação dos controles internos. Né? Então, a gente faz a avaliação... Avaliação. É que, assim, como existe... Auditoria de desempenho é uma avaliação do desempenho. E como que você vai avaliar o desempenho? Olhando para o gerenciamento de risco e para o sistema de controles internos. Logicamente, para a economicidade de todas as tarefas realizadas. Ótimo. Obrigada, Pardini. Vou fazer uma declaração de amor aqui para você daqui a pouco. Olha... Aí tá uma pergunta do Renato. O Renato, ele foi um dos únicos que não fez a tua capacitação, Pardini. Eu acho que ele teve... ele não conseguiu fazer, mas ele ia fazer o próximo. Ele fez umas perguntas aqui. Uma das questões que a gente levanta muito aqui, eu vou ler para você. Uma grande diferença entre a auditoria privada para a pública é que na privada o gestor solicita e paga pela auditoria com a expectativa de obter o resultado. Não é bem assim, não. Tem uns que são obrigados. Ou, no caso da auditoria interna, existe um conselho independente que dá um input do que será auditado. Quando no meio público, nem sempre o gestor tem interesse de seus processos serem avaliados. Nem sempre não, nunca, na verdade, né? A cultura da auditoria pública ainda não está sedimentada. O auditor, por vezes, vira persona non grata. Com isso, temos uma limitação na participação do gestor, na aprovação do plano de auditoria. Como é que a gente pode aparar essa aresta? Bom, vamos lá. Como você administra isso dentro dos processos? Eu vou começar pela auditoria na entidade privada, tá? É o que você falou. Vamos lá. Primeiro, a auditoria externa ela é contratada e muitas vezes a empresa não quer ela lá. Ela é contratada porque tem uma legislação que fala, olha, você tem que ter o balanço auditado. Uma empresa da B3, ela tem que ter isso. Então, não necessariamente você é contratado porque o gestor quer. É contratado por uma questão legal. A auditoria interna também não necessariamente se reporta ao conselho, porque nem todas as empresas têm conselho. Nem todas as empresas têm um comitê de auditoria. Eu conheço a auditoria interna que se reporta a um controller. É o pior dos mundos. É o pior dos mundos. Eu conheço a auditoria interna que se reporta ao diretor financeiro. Eu mesmo, como diretor financeiro, já tive auditoria interna reportando para mim. Eu achava que eu abominava, mas vou fazer o quê? Era a estrutura da empresa. Eu procurava deixar ela trabalhar de uma forma mais independente. Então, assim, não é uma visão verdadeira. E mesmo na empresa privada, muitos dos gestores não querem um auditor. A gente fala que tem duas grandes mentiras na auditoria. A primeira grande mentira é que quando você chega para auditar, o auditado, o gestor auditado, vai lá e te abraça. Bom, agora não vai mais abraçar depois de tudo isso, mas ele te abraça e fala, puxa, que saudade que eu tomo de você. Puxa, faz tanto tempo que você não veio. E aí a segunda mentira é quando o auditor fala, nossa, nós estamos no mesmo barco, vim aqui para te ajudar. Não, então, não é, isso acontece em qualquer organização. Não entrega a gente não, Pardini. Mas olha só, e isso, pessoal, a gente tem que ver que é uma verdade que acontece. Então, assim, veja, não é porque numa entidade privada você tem outras formas de solucionar um problema de um gestor incompetente, né, de um gestor que cria problema, porque a gente não tem problema lá também. É bem complicado, não é uma coisa simples, né? Eu nunca vi tantos auditores serem demitidos como estão sendo agora. É só aparecer uma fraude dentro da empresa e fazem a limpa
nessa atividade. Agora, vamos para a atividade pública, né? Como é que vocês vão fazer para que o gestor compreenda a importância de ter uma auditoria, amadurecendo a gestão? A mesma coisa que acontece num processo de uma empresa privada. Vocês têm que fazer o amadurecimento e a sensibilização da gestão. Vocês têm que levar esses conceitos de governança e falando, olha, nós vamos facilitar a vossa vida. A partir do momento em que vocês começam a fazer uma transição de uma auditoria de compliance, uma auditoria de conformidade para uma auditoria de desempenho, foi o que eu já comentei com vocês. O gestor começa a entender que ao invés de você ir lá apontar um erro, apontar algo, né, que ele está fazendo errado, você começa a levar para ele melhorias. Você não está apontando erros. Você está falando, olha, aqui você tem essa oportunidade de melhoria. E um outro ponto também é a atitude que o auditor se utiliza. Se o auditor vai lá com o pé na porta, a questão de sobrevivência do gestor é criar um muro. Você pode falar que ele tem um problema, ou então você pode falar a mesma coisa dizendo que ele tem uma oportunidade de melhoria. A forma como nós tratamos os temas e os assuntos faz essa diferença. Lógico, eu não tenho a dúvida que vocês se deparam com mais resistência, porque, tipicamente falando, uma controladoria de Estado ela está muito mais voltada para a conformidade. Quando vocês começam a fazer o caminho e mostra para ele que ali é um ponto de melhoria para ele, inclusive de qualidade de vida para ele, vocês vão ver que isso vai mudando. Agora, isso é uma questão de amadurecimento. Não é do dia para a noite. Leva um pouco de tempo. Então, eu vejo que é postura e forma de abordar as atividades, os problemas. Muito boa essa colocação. Nossa, muito boa. Retrata bem o que a gente está vivendo nesse momento, né? E todos sabem, é notório, tem passado nas mídias, nas grandes mídias, a questão de compras voltadas para a área da saúde aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Está nesse processo de amadurecimento ao ponto que, nesse momento, a gente consegue tratar e abordar essa questão. Então, a gente não conseguia ter essa atuação tão tempestiva, né? A gente só ia ver essas questões 2 anos depois ou 3 anos que ocorriam, ou as questões passavam na mídia, sequer tinha pernas ou braços para poder lembrar, e todo esse processo de amadurecimento passa pelo gestor. No nosso caso, a gente percebe que convencer o gestor que é melhor ele resolver as questões internamente, o controle interno apontar, ele resolver e solucionar, é muito melhor do que parar no jornal, né? É muito melhor do que Tribunal de Contas, Ministério Público. Ainda assim, esse processo de convencimento, ele nunca é simples, ele demanda bastante esforço e a gente não pode desistir, né? Porque também faz parte da nossa atuação, fazer esse convencimento e comunicação com a autogestão. Esse trabalho, deixa eu só comentar, esse trabalho de sensibilização e amadurecimento da cultura do gestor, esse é um trabalho de consultoria que vocês podem fazer sem emplacar na independência. Vocês são especialistas em gestão de risco, em controles internos, em eficiência de processo. Se vocês fizerem palestras para eles, e vocês mesmos podem fazer essas palestras, como vocês estão fazendo, mas voltado para o gestor começa a compreender a importância de utilizar essas melhores práticas de gestão no dia a dia dele. Porque a gente tem que entender também, pessoal, que não existe uma escola de gestão. Nós não aprendemos a ser gestores. Nós vamos para universidades, mal e aprendemos a ser contador, a ser administrador, a ser economista, mas ninguém nos ensina a fazer gestão. E fazer gestão não é só fazer gestão técnica. Tem gestão de pessoas, tem gestão a parte de comunicação, tem a interação, e nem sempre isso é uma coisa muito simples, é muito fácil. Muitas vezes eu vejo pessoas que passaram até por MBA e nunca ninguém falou para eles que o que ele mais faz como gestor é gestão de risco. Então, assim, vocês levando essas informações, vocês tratando disso com os gestores, em cada momento que vocês estiverem, vocês vão levando informações e alguns vão falar, poxa, isso daqui é interessante, isso daqui é legal, preciso trabalhar melhor isso.
e isso vai amadurecendo a gestão e vai facilitar o trabalho de vocês. A gente tem, Pardini, o nosso controlador atualmente, né, trabalhou muitos anos no controle, no Tribunal de Contas, ele tem uma noção grande de controle e o foco dele é auditoria, e ele escuta muito a gente, está sendo muito bom trabalhar com ele. Ele tem feito essa movimentação e a gente está percebendo o retorno do gestor em relação à qualidade da unidade de controle interno, a valorização da unidade de controle interno, né? Mas a gente começou há pouco tempo, né, Pardini? Então, assim, eu acredito, sim, a gente tem projetos, né? A Silvia tem projetos de capacitação de gestores, a gente tem projeto para tentar extrapolar e empoderar as unidades de controle interno. Existe esse projeto dentro da AGE, mas assim, são os passos curtos, né, que a gente precisa dar, são muitas pessoas, o histórico, né, dos trabalhos punitivos da auditoria é um histórico que já existe tanto na iniciativa privada quanto na administração pública, e é uma coisa difícil da gente tentar tirar isso dos gestores, né? Mas eu acredito é normal. Que estamos fazendo esse trabalho, inclusive de secretário para secretário. Então, assim, o fato da gente ter virado uma secretaria, né, a Controladoria Geral do Estado, ter uma cadeira na cadeira do secretariado, junto com o governador, isso tudo, e ter um controlador que fala sobre controle, fala sobre parceria, sobre recomendações estruturantes, sobre, né, fazer o que é correto para poder estar dentro do processo de gestão que não seja questionado. E a gente tem percebido o retorno da demanda desses secretários. A Viviane pode até falar um pouco mais sobre isso se ela quiser, mas isso a gente tem percebido, sim. Então, acho que a gente está nesse movimento, eu acho que a gente vai conseguir caminhar para isso. Eu acho bastante interessante essa colocação de aproximar os gestores também. Isso é algo que a gente já vinha conversando, sim, Pardini, mas com essa sua sinalização externa, eu acho que a gente poderia pensar num projeto melhor a respeito mais disso. Mais forte, mais intenso, mais né? forte. E uma questão também que suscita muita dúvida, Pardini, é que é como se o controle fosse o salvador da pátria, né? Então, eu digo, se a gente aponta, se a gente recomenda, se a gente avalia, convence o gestor, e ainda assim o gestor, por diversas questões, né, não consegue implementar ou não quer implementar, e eu não vou entrar no mérito, né, do julgamento do juízo de valor, o controle não é responsável, né? Então, assim, o nosso papel, ele tem uma limitação. Então, muitas das vezes eu sinto alguns questionamentos a respeito disso. Mas como aconteceu tal coisa? Como aconteceu tal coisa? E aí a gente fica bem tranquilo, porque a maioria das questões já foram avaliadas, justamente porque a gente olha para aqueles pontos que são centrais, são materiais, como você falou, a questão da materialidade do orçamento. Então, imagina um estado que tem um orçamento gigantesco como o Rio de Janeiro, né, de 80 bilhões, enfim, com toda a situação econômica, escolher o que avaliar é sempre um desafio. Né? Sim, mas, ao mesmo tempo, a gente tem conseguido avaliar as questões que são centrais e apontar para os gestores. Só que o nosso limite de atuação vai até aí, né? E tentar convencer também da importância. Então, eu sei que é difícil, mas na realidade é que vocês... Quem deveria dar o suporte, né, para os apontamentos que vocês fazem, para que realmente seja implementado, seria o órgão executivo e o seu Tribunal de Contas. Então, eles que devem fazer. A mesma coisa acontece na União, né? Apesar que na União você tem, além das auditorias das entidades, você tem a CGU, que deveria dar um suporte maior, mas tem o TCU, e eu sei que vocês têm os seus limites, tanto na União como no Estado, vocês têm os seus limites. Na auditoria privada, e aí seguindo as normas, eles falam o seguinte, olha, se por algum motivo uma recomendação não foi implementada, primariamente a culpa é do auditor e não do gestor que não implementou. E por que ele fala isso? Porque ele fala que a responsabilidade do auditor nessa entidade é levar esse assunto, desde que ele ache que realmente é significativo, e deve ser significativo porque já gerou uma recomendação, até o órgão de supervisão mais alto. Aí sim, Comitê de Auditoria e Conselho. Uma empresa que tem um processo e uma estrutura de governança, o auditor pode fazer esse caminho. Eu falo, auditor, você só pode relaxar
na hora que você chegou lá no conselho e o conselho falou, eu aceito esse risco, não vai implementar, e é isso daí. Então, você fala, me escreve aqui que você aceitou esse risco, mas lembre, se eu fizer auditoria de novo no ano que vem nesse processo e eu levantar isso, eu vou fazer todo o caminho de volta e vou chegar até vocês. Por quê? Em tese, pessoal, um relatório de auditoria que não é implementado, a pergunta fala o seguinte, então por que eu fiz o trabalho? Se ninguém quer saber o que eu estou fazendo, é melhor nem gastar dinheiro com a gente. Né? Porque a entidade continua correndo risco, a entidade continua sendo não econômica e as coisas estão acontecendo. E depois eu vou falar o seguinte, na hora que sair na notícia no jornal, os primeiros que serão lembrados não é só o gestor, não. Poxa, mas cadê o controle interno daqui? Cadê os auditores? Né? Então, assim, é bem complicado. E eu sei que o posicionamento de vocês, e aí eu não estou falando vocês Rio de Janeiro, estou falando vocês controladorias do Estado, é bem complicado. Uma das coisas que eu fiz um trabalho, eu faço muito trabalho com a Controladoria da Paraíba também, né? E a gente fez um trabalho de treinar todos os auditores e depois eu comecei a treinar todos os controles internos das demais entidades e depois foram para os gestores. E aí nós trabalhamos os gestores. Até onde eu sei, faz tempo que eu não falo com o controlador lá, que é o Letárcio, até onde eu sei, eles tiveram um posicionamento bem legal da adequação e da aceitação dos pontos de auditoria. Né? Por isso que eu falo, a conscientização da gestão é muito importante para tudo isso. Porque o gestor não sabe o que é que nós vamos fazer lá. O gestor só nos vê no relatório. Entendeu? É verdade. É extremamente relevante essa colocação, porque mostra as dificuldades do dia a dia, né? E você traz soluções aqui, algumas que a gente já implementa, outras que a gente pode olhar com mais carinho. Então, muito obrigada aí por essa colaboração. É o desafio nosso, mas a gente não pode desistir, né? Foi como você disse, a gente tem que ir até o fim, né? O nosso produto final e garantir a execuibilidade. Deixa eu só fazer a última pergunta para ele encerrar. É uma pergunta que essa, com certeza, todo mundo sabe e você deve ser questionado em todos os seus cursos dentro da iniciativa, né? Quando você Se o Palmeiras tem campeonato? Não é essa, não é do Palmeiras, não. Então, não é tá do bom. Palmeiras, não. Com relação aos limites, é uma pergunta da Luciana, muito pertinente. Fala para o Renato que tem Mundial, sim. É lá no 51. Vai, fica... o Renato é outro desculpa, que adora o futebol. Desculpa. É mole, ele é muito bobo. Vocês são bobos. A gente vai terminar, Pardini, para você poder descansar. Você se dedicou muito para a gente, mas a gente queria fazer uma última pergunta, que eu tenho certeza que está na cabeça de todo mundo. É uma pergunta da Luciana, que ela fala sobre a dificuldade com relação às limitações de recursos que os estatutários, né, os servidores do Estado e a administração pública como um todo, elas têm. Eu vou ler a pergunta. Entendo que a auditoria governamental ou particular seja a mesma, pois utilizam da mesma metodologia, mas a equação de como sobrepujar os limites de recursos pode ser o X da questão, em relação a não prejudicar o atendimento e sem prejuízo na qualidade da entrega do produto. O que você acha que você pode falar a respeito das limitações financeiras que o Estado tem, né? A gente, por exemplo, não tem carro, às vezes, para fazer a fiscalização. O que você acha que, de repente, você poderia falar para a gente, que poderia ajudar a gente em relação ao cenário que a gente vive hoje? Eu acho que, assim, nenhuma entidade tem recursos suficientes para que a gente possa fazer tudo que deve ser feito. E aí a gente tem que fazer o nosso melhor. A empresa privada também carece muito de recursos, né? Nem sempre a gente consegue ter recursos para fazer tudo que tem que ser feito. A mesma coisa os estados, né? Algumas unidades e alguns poderes eu vejo que têm um recurso muito maior, outros têm um recurso muito menor, e eu entendo tudo isso que vocês estão passando no Rio, até porque o Rio Grande do Sul não foi muito diferente em termos de recurso.
vocês vão ter que fazer o máximo que vocês podem fazer e vocês vão limitar, muitas vezes, o escopo de trabalho de vocês, porque não tem o recurso, né? De locomoção, o recurso de viagem, e isso faz parte da atividade, né? A gente tem, dentro de um processo de auditoria, inclusive vai no relatório, que nós chamamos de limitação de escopo. A limitação de escopo acontece quando eu não executei um procedimento que foi planejado porque eu não tive acesso à documentação, ou então porque eu não tinha verba para mandar um auditor fazer alguma avaliação em loco na fábrica, né? E aí a gente começa a dar limitação de escopo. O que nós não podemos falar é falar que viu coisas que não foram vistas, né? E aí é a gestão de cada um. Não tem jeito, pessoal. Nós vamos sempre trabalhar com limitação de recursos. Não tem como. Temos que fazer o nosso melhor. Aí é a importância de um bom planejamento. Quanto melhor vocês planejarem o trabalho, melhor será a execução desse trabalho. Pardini, muito obrigada. Você foi muito generoso, entrou muito além do escopo realmente da sua palestra. Eu queria te agradecer mais uma vez. É isso, então... Dizer para você que muitos dos limites que a gente tem em relação à nossa capacitação técnica, você acaba de suprimir, né? Deu uma aula incrível para os auditores. E a gente não tem nem palavras para te agradecer e dizer que a gente está sempre contigo. E quando a gente tiver, pessoal, quando tiver que fazer capacitação, lembrar sempre do Pardini, que é um parceiro, um cara super generoso com a gente. E é isso, Pardini, queria te agradecer de verdade. Não, eu que agradeço de ter esse tempo aí com vocês. Eu preferia estar presencialmente, mas acho que é legal aqui, né? A única coisa que, como eu ia aparecer, eu tive que tirar o pijama, poxa vida, né? Porque o meu pijama é um pijama de ursinho, de pelúcia, porque está frio e tal. Então, assim, tirei o pijama, mas assim, fiquem à vontade, o que precisar. Vocês sabem, Ursula, o que vocês precisarem, eu estou sempre aqui a postos para trabalhar. Pode ser que a agenda não permita, mas eu vou sempre estar aqui presente. Gratidão mesmo, foi uma aula que todos estão parabenizando, isso. Foi excelente. A gente está com a maior oportunidade. Faça o curso com o Pardini, a gente costuma dizer que é uma imersão, né? E realmente aqui em poucas horas a gente sai daqui com muito conhecimento. Imagina o curso dele, que são vários dias, a gente demora até para assimilar, porque é tanta informação, enfim. Muito obrigada, Pardini. Você sabe o Pardini está fazendo curso à distância, né, Pardini? Você está fazendo curso à distância. Nós temos uma plataforma... O Estado pode não pagar, mas a gente às vezes consegue pagar do próprio bolso, não tem problema não. A gente tem uma plataforma em EAD que chama, eu não sei como chama, mas acho que chama Crossover Business School, mas depois eu passo para vocês também. Eu vou pedir para a Silvia passar também, Silvinha. A plataforma passa tudo. Quando ela for passar o certificado, ela passa tudo. Tem algumas pessoas aqui que estão pedindo o link do Instagram, tudo isso a gente passa na nossa rede lá, o CI. Eu sei que muito elogio. Eu sei que eu estou no Instagram, eu estou no LinkedIn, eu estou no Facebook. Tinha mais um outro. Estou no Twitter também, pessoal, mas não me fale como é que faz para me achar lá, que eu não tenho a mínima ideia. Né? A Silvia vai ajudar, a Silvia vai ajudar. Tá bom. Tá bom. O Pardini, deixa eu te falar uma coisa. A gente teve foram tantos elogios em relação à sua participação aqui, que eu vou pedir, inclusive, para a Silvinha mandar para você o histórico, para você ver como as pessoas estão gratas. As pessoas estão gratas pela sua colaboração com a gente, viu? Eu que tenho que agradecer a paciência do pessoal de ficar me escutando. Tivemos 154 participantes. Poxa, que bacana, legal. Parabéns, um bom evento. E eu tô aberto para próximos eventos aí. Tá ótimo, a gente vai chamar, hein, Pardini? A gente vai chamar. Pode chamar, pode ficar tranquila. Obrigado, pessoal. Obrigado por ter ouvido aí. Boa sorte, se cuidem. E fiquem aí com Deus, tá bom? Um abraço. Um abraço, um beijinho, Pardini. Tchau. Tchau.